Vamos lá, pessoal. Então, continuando, nós estamos aqui no item 9, né? Conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Então, como nós vimos no vídeo anterior, sempre é possível estabelecer uma relação entre as escalas, seja qual for a escala que tu for criar, existe a relação desde que a gente utiliza os mesmos pontos fundamentais, né? O ponto do gelo, o ponto do vapor. Tá? Então, tu pode criar qualquer escala. Podemos, por exemplo, obter uma equação que relaciona os valores numéricos dados pelas escalas, que é o que nós vamos fazer agora, tanto que é que nós vamos estar descobrindo a que valor na escala Fahrenheit corresponde, por exemplo, 60 graus. Beleza? Então, aqui para nós começarmos a fazer essa dedução da escala, nós vamos fazer o seguinte, certo? Nós vamos pegar alguns parâmetros, né? Esse parâmetro aqui de 0 a essa variação da escala de Fahrenheit de 0 a 100 graus e essa variação aqui, né, que a gente vai chamar aqui de delta θ, né, delta θ do Celsius. E aqui da mesma forma, né, a variação da escala de Fahrenheit e a variação aqui de qualquer ponto, qualquer leitura que nós fizermos aí, né, que vai variar aqui delta θ Fahrenheit, ok? Então vamos lá. A fazer essa relação, nós temos que ΔC, que é delta Celsius, menos essa variação, que nada mais é do que delta θc. E aqui delta Celsius, né? Dividido, né? Essa relação é igual a essa relação que eu estou fazendo aqui. 100 graus, né? Que é a temperatura em Celsius, menos o ponto de fusão. Então aqui o ponto de evaporação menos o ponto de fusão. Isso é igual à relação de delta, a variação. Esse delta aqui se refere à variação de temperatura, tá, pessoal? Toda vez que eu quero representar a variação, eu escrevo esse delta aqui. Então a variação de delta F, que é essa variação aqui, né, esse ponto aqui da escala que eu for medir, dividido pela variação da escala Fahrenheit, que vai de 32 a 232 Fahrenheit. Isso é igual a dizer que delta F menos 32 sobre delta, não é delta, perdão, deixa eu apagar aqui, borracha, né? Controlar o tempo aqui para não ser muito longo, o Fahrenheit, que é essa temperatura aqui, menos a temperatura de fusão, que é 32 graus. Né? Obviamente aqui nós estamos falando Fahrenheit. Então fazendo essa relação, substituindo o que tem de substituir, essa aqui é o que eu quero descobrir, menos 0 vai ficar 0, deixa eu apagar ali que eu escrevi a mais, sobre 100 menos 0, isso é igual a essa relação, que é θf menos 32 graus, tá? Fahrenheit, obviamente, e aqui o 212 menos o 32. Logo, essa diferença aqui vai ficar θ sobre 100, que é igual a θf menos 32 sobre essa diferença aqui vai dar 2, unidade com unidade dá 0. Aqui 1 menos 3 não dá, então fica 11, aqui vai ficar 8. Aqui vai ficar 1 menos nada, vai ficar 1. Então vai dar esta relação aqui. A gente pode melhorar ela fazendo o seguinte, dividindo aqui por 20 e dividindo aqui por 20, né? Então aqui simplifica, 10 dividido por 2 vai dar 5, então vai ficar θc sobre 5, que vai ser igual a θf menos 32 sobre 18 dividido por 2 dá 9, ok? Então essa relação aqui, podemos isolar aqui o θc, que é a temperatura
se eu quiser, como aqui eu estou tendo 60 graus Celsius, então seria o valor de ΔC, certo? Igual, né, isso aqui está dividindo, passa para lá multiplicando, né? Então fica 5 sobre 9 vezes ΔF menos 32, né? Fecha parênteses. Então aqui eu tenho a primeira relação. A segunda relação é isolar o F, então ΔF, ΔF, certo? Vai ser igual, 9 está aqui multiplicando, passa para lá dividindo, então é só inverter essa fração, fica 9 por 5 vezes ΔC, mais, como esse 32 passa para lá, ele passa somando, mais 32. Ok? Agora, eu vou trocar a caneta aqui. Eu vou trocar a caneta, vou botar uma outra cor. Vou botar esse aqui. Então aqui, como eu quero saber a temperatura de 60 graus Celsius em Fahrenheit, eu vou usar essa segunda expressão aqui, né? Então aqui é a expressão 1 e aqui é a expressão 2. Então eu vou usar a expressão 2. ΔF vai ser igual a 9 quintos, ou letrinha ruim, vezes, no caso o ΔC aqui é 60 graus, então aqui eu vou colocar 60 mais 32. Bom, pela expressão numérica, pessoal, nós não podemos aqui somar o 60 mais 32, porque existe antes uma multiplicação, né? Existe uma multiplicação. Então eu posso resolver aqui, né? Aqui eu divido por 5 e aqui eu também divido por 5. Então aqui eu divido por 5 e aqui eu vou dividir por 5 também. Então nós vamos ter aqui ΔF, 9, 5 dividido por 5 dá 1, 9 dividido por 5 por 1 vai dar 9. Vezes 60 dividido por 5 dá 12, né? Então aqui vai dar 12. Isso aqui mais 32. Logo, ΔF vai ser 9 vezes 12 vai dar quanto? Vamos ver. 9 vezes 2, 18, fica 1. 9 vezes 1, 9, mais 1, 10. Então fica 108 mais 32. Isso aqui equivale a 140 Fahrenheit. Então 60 graus, na realidade, ele vai estar registrando no termômetro lá nos Estados Unidos, que é o que ele se referenciou aqui, dá 170 graus Fahrenheit. Então 60 graus Celsius equivale a 140 Fahrenheit. Ok, pessoal? Então, dito isso, vocês podem ver lá na página 13 da apostilinha de vocês, se vocês imprimiram ou não, né, se dá para ler no computador. Essa dedução está lá na página 3. Então aqui eu fiz uma referência de duas escalas. Bom, tu pode fazer referência de qualquer escala, tanto é que existem outras escalas que, comparada aos Celsius, né, pode ser utilizada, que foram utilizadas na realidade. Certo? Que na realidade hoje se usa muito a referência ponto do gelo, ponto do vapor, para tu criar qualquer escalas, ok? Então aqui uma aplicação aí na página 13 da apostilinha, né, o procedimento com bolsa de gelo reduz riscos de sequelas em vítimas de paradas cardíacas. Na realidade, esse foi um texto retirado aí de um jornal de publicação diária, né, de grande circulação, onde a aplicação tecnológica, né, do conhecimento sobre temperatura, o que nós estamos fazendo agora, fazendo esse conhecimento, né, e que foi primordial, né, para entender que se tu reduzir a temperatura do corpo, né, no determinado ponto, aí, em torno aí de 4 a 5 graus Celsius, tu consegue aí diminuir bastante o metabolismo do cérebro, né, aí em torno aí de 30%, e aí evita o quê? Que haja um aumento da pressão sanguínea, e aí provocar aí alguma parada cardíaca e até mesmo um edema, né? Um problema também de efizema, né? Cerebral, que seria o rompimento de alguma
de alguma veia na cabeça, né? Bom, e aí provocar um coágulo sanguíneo. Então, uma técnica que permite o resfriamento do corpo, né, em até 5 graus Celsius, né, é utilizado em hospitais de São Paulo para que para diminuir o risco de sequelas em vítimas de paradas cardíacas, né? Até um pós-operatório, né, utilizar isso. Então, a primeira etapa aqui é, após recuperar os batimentos cardíacos, né, o paciente é resfriado com bolsas de gelo colocadas no pescoço, nas axilas, né, na virilha. São pontos estratégicos aí, aonde passa um volume de sangue muito grande, né, pelas artérias principais, são por esses pontos aqui, e aí te consegue diminuir assim a temperatura desse líquido, né, e aí em aproximadamente de 4 a 5 graus. Esse recebe na veia um soro gelado também, né, isso faz com que o sangue, né, comece a troca a temperatura, eu estou acrescentando aí uma temperatura mais baixa, aonde eu tenho uma temperatura alta, então o sangue com esse soro vai trocar esse troca de calor aí, né, vamos dizer assim, essa troca de calor, e ele vai tentar equilibrar essa temperatura do soro em relação à temperatura do sangue, certo? E essas bolsas aqui é justamente para acelerar esse processo, né? Para em pontos estratégicos aqui eu já antecipar aqui essa diminuição de temperatura. Então, a temperatura do corpo aí do paciente é geralmente em torno de 37 e cai para 32, né, 31 graus e é mantida nesse patamar por em torno de 24 horas. Então esse objetivo é diminuir o metabolismo, né? Por causa da baixa temperatura, as células gastam menos energia, o que implica uma diminuição das chances de sequelas. Bom, essas energias a que ele está se referindo são as moléculas que constituem o sangue, né? Diminui a sua agitação, né? E diminui aí a energia térmica, né? Gastar nessa energia térmica, diminuir esse consumo de energia térmica e evitar aí o aumento da vibração das partículas, né, que compõem o sangue. Ok, pessoal? Então, essa aí é vamos dizer assim, que é a temperatura é é uma aplicação, né? Assim, conhecimento da temperatura é uma aplicação que é utilizada aí por jornais lidos, né, jornais escrito, falado, né, quando tu vai ver a previsão do tempo, quando tu vai ver a temperatura que está o ambiente, né, muito quente, muito frio, etc. Além de tu fazer viagens e tu sai aqui conhecendo um tipo de escala, e nos Estados Unidos é uma outra escala que tu faz fazer essa relação, então sabendo lá que a temperatura lá está menos tantos graus para te relacionar com a temperatura que tu já conhece, que é em graus Celsius, né? E aí tu saber aonde estás pisando, basicamente é isso. Então no próximo vídeo, né? Basicamente nós vamos terminar esse conteúdo, né? Tem o tópico 10, 11 e 12, e no tópico 10 nós vamos estar falando aí de variação de temperatura. Praticamente eu já falei alguma coisa a respeito disso quando a gente fez ali a conversão de unidades, tá? Então, para nós converter uma variação de temperatura, nós precisamos aí fazer essa relação entre duas temperaturas, tá bom? Então, até o próximo vídeo aí. Até lá, pessoal.